Em 2 Reis, no capítulo 6, na primeira parte do versículo 17, a palavra de Deus nos fala assim: E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O rei da Síria fazia guerra contra Israel e tinha um exército poderoso. Mas sempre que o rei ele armava ciladas, acampamentos para atacar o povo de Israel, o Senhor revelava a Eliseu e Eliseu mandava falar ao rei de Israel. Por várias vezes ocorreu isso. O rei da Síria fazia planejamento, levava o seu exército a estar em um determinado local acampado. O Senhor revelava a Eliseu. Eliseu falava para o rei de Israel e havia todo o livramento. Uma, duas, várias vezes. E o rei da Síria chegou a pensar que havia um traidor entre eles. Mas alguém falou: certamente Deus tem falado com o profeta Eliseu. E o rei da Síria perguntou onde ele está. Ele está em Dotã. E de noite ele veio com um grande exército, com carros, e cercou a Eliseu. Pela manhã o seu moço, nós entendemos ser Geazi, levantou e viu aquele exército. Mas a palavra do Senhor nos fala que Eliseu ele orou para que aquele moço visse o que estava ocorrendo. E ele viu que ao redor daquele exército havia um exército maior de Deus a favor do povo de Israel. E naquele momento, Eliseu orou, aquele exército ficou com a cegueira e eles foram levados para estar no meio de Samaria. E quando chegou no meio de Samaria, Eliseu orou novamente e eles viram aonde estava. E o rei de Israel falou: vamos matá-lo. Eliseu falou: não, vamos servir um banquete. Há um grande ensino para as nossas vidas. Nós precisamos orar para que possamos ver. Não ver o exército da Síria. E na atualidade não ver os problemas, as barreiras, as situações que têm vindo, né? Essa pandemia, ainda que faça parte da nossa vida. Mas a oração vai nos levar além, ao sentido espiritual, e estarmos sempre olhando para o Senhor. Qual que era o propósito do rei da Síria? Morte para Israel, poder. Porque era isso que ele tinha para oferecer. E quando eles estavam sobre o domínio de Israel, dentro de Samaria, qual foi o propósito de Eliseu? Serve a eles um banquete. Cada um dá aquilo que tem. Nós temos o quê? A palavra do Senhor, que é a água viva. Nós temos o pão vivo, que é o próprio Senhor Jesus. Nós temos o vinho, no sentido espiritual, que é o Espírito Santo que tem sido derramado sobre as nossas vidas. E é esse banquete que nós vamos dar até para aqueles que consideram o nosso inimigo, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra a potestade que está ali no segundo céu, e nós estamos acima, com a visão no terceiro céu, onde Deus estabeleceu o seu trono. Então, para afirmar para a sua vida, o versículo 23, e apresentou-lhe um grande banquete, comeram e beberam, e despediram, e foram para o seu senhor. E não entraram mais tropas de Círios na terra de Israel. Olha que bênção, com aquela reação, uma vitória certa em nome de Jesus. E certamente aqueles que têm levantado contra você, não importa quem seja, não importa se é um familiar, se é um vizinho, se é um governante, né? Você pode achar que é o homem mais difícil, mas você precisa oferecer um banquete, orar por ele, porque ele pode ser alcançado por Deus, como aquele nosso irmão, o terrível Paulo, se converteu e Jesus se revelou a ele em Atos 9, no caminho de Damasco. E fechando, para que você entenda e grave no seu coração, o versículo 16. E ele disse: não temas,
porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Louvado seja o nome do Senhor. Vou repetir: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, em nome de Jesus.